Anestesia na Lipo HD, dúvida comum. Quem tem essa dúvida, esse medo sobre a anestesia ou a curiosidade, nos acompanha até o final. Nós vamos contar em detalhes tudo sobre anestesia e Lipo HD. Olá pessoal, sou o Dr. João Maximiliano, cirurgião plástico aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vou te contar detalhes hoje sobre anestesia e Lipo HD. Dúvida muito comum, nos acompanha, não se esquece de botar o sininho aqui, porque toda semana nós vamos estar colocando vídeos em detalhes, contando para vocês dicas e truques e detalhes e curiosidades sobre cirurgia plástica. Compartilha e não esquece de comentar aqui também. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui que não vai ser um bate-papo muito legal. Vamos lá então, pessoal. Que história é essa de Lipo HD? Lipo 4K até o pessoal fala hoje em dia. Lipo de alta definição, Lipo LED, Lipo LAD. Todos esses são a mesma questão. Lipoaspiração de alta definição. E o que eu gosto de dizer é comparar para vocês entenderem da antiga lipo. A lipoescultura que falavam, né? O que seria a lipoescultura, a lipo tradicional? Era basicamente tirar a gordura localizada. Então, quando uma paciente chegava no consultório, ela tinha uma gordura acumulada no culote, tinha a pochete, né, o acúmulo de gordura abdominal, tinha uma gordura nas costas, no braço, o cirurgião ia lá e ia tirar aquela gordura e ponto final, né? Tirou a gordura, tirou o acúmulo, está resolvido, melhorou o contorno da paciente. Por isso, lipoescultura. Muitas vezes chegava a tirar um pouquinho daquela gordura e botar em outra região que estava faltando, como o glúteo, o bumbum, né, que as pacientes muitas vezes querem. Mas o que seria então a diferença para lipoaspiração de definição? Eu prefiro particularmente chamar de lipoaspiração de definição, porque na nossa clínica a gente conversa muito com os pacientes, tenta alinhar a expectativa, porque a lipoaspiração ela pode ser de baixa, de média ou de alta definição, a Lipo HD. Por quê? Porque isso é totalmente dependente do estilo de vida. O corpo daquela paciente tem que ser, e a cirurgia que a gente vai planejar para ela tem que ser totalmente de acordo com o estilo de vida dela. Então, o lifestyle da paciente tem que ser compatível com o corpo dela, uma coisa óbvia, normal. Então, a gente não pode fazer uma lipoaspiração muito agressiva para aquela paciente que não é uma atleta olímpica, né? Então, assim, aquela paciente que quer ter um corpo de atleta, ela pode ter, mesmo que ela não tenha hoje, mas ela vai ter que mudar o seu estilo de vida, ela vai ter que ter uma vida de atleta. Dietas, exercícios, disciplina, para poder chegar no HD. O HD é alta definição, é não ter percentual de gordura muito baixo no corpo e entre a musculatura, então a gente tem o reto abdominal, né, vocês podem olhar essa imagem aqui e ver que tem as musculaturas do abdômen, entre os músculos o percentual de gordura é ainda menor do que todo o corpo, para ter luzes e sombras. Então quando tu olha, uma pessoa não é uma coisa chapada, né, artificial, na verdade ela tem toda a sua anatomia presente. E a lipoaspiração de alta definição ou de média nada mais é do que a gente afinar essas transições, diminuir. E o legal disso é que não é buscando um resultado artificial de plástica. Muitas vezes o pessoal tem um preconceito, diz, não, lipo de alta definição é para resultado fake. Na verdade não, é fake se não sabe fazer ou se não entendeu o princípio da cirurgia. Porque o princípio da cirurgia é dar para a paciente a melhor versão dela. E esse é o nosso propósito aqui na clínica, ajudar as nossas pacientes a chegarem na sua melhor versão. E a lipo de alta definição entra nesse ponto, onde a gente vai fazer uma lipoaspiração, diminuir toda a gordura corporal da paciente e entre as musculaturas a gente vai afinar ainda mais. Tem que estudar, tem que ter anatomia, tem que ter tecnologia junto. A gente tem aparelhos de ultrassom que a gente estuda a anatomia da paciente para saber exatamente onde a gente vai tirar essa gordura para ser natural e depois o pós é fundamental. Por isso que entra o estilo de vida que eu falei para vocês. Aquela paciente que já é mãe de alguns filhos, que faça o exercício 2, 3 vezes por semana, tem uma dieta equilibrada, mas não quer virar uma atleta, nós vamos fazer uma lipo de definição leve a média, né? Então assim, vai afinar as transições, ela vai ter um corpo bonito, natural, as transições bonitas, né? Os corpos de modelo que a gente vê, né? Agora, aquela paciente que é uma alta definição, uma Lipo HD, nós vamos afinar ainda um pouco mais as transições musculares, vamos baixar um pouco mais, mas é importante que essa paciente tenha um estilo de vida. Eu bato muito nessa tecla que a cirurgia é só uma ferramenta, ela é uma parte do processo. Para chegar no resultado, vai ter uma nota 6, 7. Do 7 para o 10 é totalmente dependente do resultado da busca de vocês diária.
exercícios e dieta. Exercícios aeróbicos para queimar gordura, para aumentar, para ter hipertrofia muscular, e a dieta para manter isso. Então isso é um pouco dos detalhes da diferença da lipoaspiração conservadora, a clássica, para a lipo de alta definição. Acompanhe até o final que vem mais detalhes. Beleza, pessoal, já entendemos então a diferença, né, da lipo clássica para a lipo HD para a gente poder chegar na anestesia. Para a gente entender e ficar tranquilo sobre a anestesia, a gente tem que entender a cirurgia. Então assim, já entendemos essa diferença e agora, quais são os tempos de lipo? Quanto tempo vai ser essa cirurgia? Como é que ela vai ser feita? Que técnicas a gente tem que usar para chegar na lipo de alta definição? Vamos acompanhar até o final, que eu vou te contar em detalhes, então, como é que a gente vai fazer essa situação. Então, o tempo cirúrgico é uma coisa que a gente preza muito aqui na clínica. Então, para nós, uma cirurgia segura, 4 horas e meia. Por quê? Porque os estudos mostram que depois de 4 horas e meia, começa a aumentar exponencialmente o risco de trombose e embolismo, que são riscos sérios, são os riscos de vida. Então, eu prefiro fazer cirurgias menores do que expor a paciente esse risco. Sempre saúde e segurança em primeiro lugar, vem muito antes da estética. Então, com esse teto de 4 horas e meia no máximo de cirurgia, nós vamos planejar a sua cirurgia. E qual vai ser ela? Para melhorar o seu contorno. Normalmente, em pacientes que estão no peso adequado e a gente não opera, pacientes que estão com MC alto. E MC é um exame super básico, um cálculo super básico que vocês podem fazer agora em casa. Pega teu peso, divide pela sua altura e divide pela altura mais uma vez. Tem que estar abaixo de 27 para a gente poder fazer a cirurgia da lipoaspiração de alta definição. E isso é só o início, porque o ideal é ir numa nutricionista, fazer uma bioimpedância para ver o percentual de gordura. E aí sim a gente está preparada para fazer uma lipo de alta definição. Estando bem preparada para a cirurgia, tranquilamente em 4 horas e meia, a gente vai poder fazer o quê? Lipoaspirar o abdômen, a gordura abdominal, lipoaspirar os flancos, né, que fica aquela gordurinha nos flancos para dar uma cinturada, lipoaspirar as costas, lipoaspirar o culote, tirar um pouco dessa gordura do culote, das costas e fazer um preenchimento glúteo. Não gostamos aqui na clínica de nada exagerado, são contornos leves, de remodelar o glúteo, dar uma cintura, mas nada muito exagerado, sempre em busca da naturalidade com segurança. Então, com esse tempo, a gente ainda consegue fazer os braços e, eventualmente, tirar alguma gordurinha localizada das coxas, né? E como é que são as técnicas que a gente tem que fazer? Hoje a cirurgia evoluiu muito, para a gente chegar nessa alta definição, tem várias tecnologias que a gente usa dia a dia nas nossas cirurgias. Eu vou contar 3 para vocês. A primeira é o ultrassom. Então, o ultrassom hoje nos permite a gente desenhar e estudar a anatomia profunda do paciente. Coisas que antes era feito no tato, hoje com o ultrassom a gente consegue exatamente ver onde estão os músculos para poder fazer um desenho, um bom planejamento. Quem conhece nossa clínica sabe que os detalhes do planejamento é preciso, é específico, a gente gasta um bom tempo, ou investe um bom tempo, não gasta, preparando as nossas pacientes para a cirurgia, e a gente vai estar lá desenhando os músculos, preparando eles com o ultrassom para a gente ser exatamente preciso e ter o resultado mais natural e anatômico possível e sempre alinhado à expectativa e o estilo de vida daquela paciente. Segunda tecnologia que a gente usa, a vibrolipoaspiração. Então hoje a gente tem 3 aparelhos na clínica, a gente sempre opera em 2 cirurgiões plásticos para maior segurança das pacientes, mas a gente utiliza muito a vibrolipoaspiração, né? Aqui na clínica, eu e a doutora Miriam, a gente opera junto, é uma família, ela é minha mãe, a gente sempre opera junto, faz lipoaspirações juntas. Então a gente tem esses 3 aparelhos para quê? Para otimizar a cirurgia. Ao mesmo tempo que está fazendo a lipoaspiração, eles vão tremendo, né? Então isso diminui a dor pós-operatória, diminui o sangramento, diminui o risco de fibrose. Então vocês veem, são várias tecnologias que a gente vai trazendo para melhorar ainda mais os resultados de vocês. E a terceira tecnologia que eu queria falar para vocês é o jato de plasma, né? Muitos conhecem por Renuvium, mas existem mais de uma marca de jato de plasma e várias marcas são muito boas. E o que serve esse jato de plasma? Para firmar a pele. O que aquela paciente vai fazer a lipo, vai fazer a lipo HD? Muitas vezes ela teve um filho, 2 filhos, 3 filhos, já está com alguma flacidez abdominal e ela quer dar uma firmada na pele. Então, através do jato de plasma, a gente utiliza para tratar essa flacidez e com o tempo só vai melhorando. Então, aí 3 dicas de 3 tecnologias que a gente tem usado, né? São várias outras técnicas, mas para você estar um pouquinho mais por dentro. E agora nós vamos para o último capítulo falando de como é feita a anestesia na lipo HD. A anestesia na lipo HD, na lipo de alta definição, como é que ela é feita? Como a gente fazer para reduzir menos de 1%, tentar zerar as complicações e o grande medo das pacientes. Então tudo começa num bom hospital.
Então aqui hoje a gente opera no Hospital Moinhos de Vento, foi eleito o segundo melhor hospital do Brasil, ficando somente atrás do Einstein, entre os 5 melhores da América Latina. Então a gente tem aqui um hospital excelente, né? Que ele tem parceria com a Johns Hopkins, que é um centro acadêmico institucional dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. Eles têm essa parceria de protocolos e troca de contatos. E nós, felizmente, a gente foi eleito, né, escolhido, vamos dizer assim, não foi eleito, não foi a votação, mas foi escolhido pela direção do hospital para serem os representantes da cirurgia plástica, a gente representar os cirurgiões plásticos na instituição e no desenvolvimento de protocolos. Então a gente fica muito grato em estar numa instituição tão grande quanto o Hospital Moinhos de Vento, trazer essa segurança para os pacientes e ainda ter o nosso trabalho valorizado, ser o único representante da cirurgia plástica frente a esses novos projetos. Segundo detalhe fundamental, e não é um detalhe, a grande estrutura é a equipe de anestesia. Então a gente tem a felicidade de ter escolhido uma equipe altamente capacitada. Eles são treinados para cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica de criancinhas, cirurgias robóticas. Então eles têm um treinamento top para estar trazendo a segurança. E não só isso, são pessoas que têm um contato humano muito legal. Então elas sempre fazem um contato com a nossa paciente antes da cirurgia, vão conhecer, vão estar pedindo os exames, vão estar alinhando, né, junto com a nossa endócrino e com a nossa nutricionista. Então são 3 pessoas preparando vocês para a cirurgia, para vocês chegarem no seu melhor estado, né? Então hoje, felizmente, a gente não tem um índice de complicações na nossa cirurgia, né? 0 de complicações hospitalares, a gente fica muito tranquilo com isso. Por quê? Porque a gente tem um preparo, não só na seleção dos pacientes adequados para operar, que é fundamental, quanto uma vez selecionado esse paciente, como a gente prepara ele para a cirurgia. E lá a gente fica super tranquilo, porque a nossa equipe de anestesia tem tudo programado para dar o melhor atendimento. Junto a isso, eu falei para vocês em endocrinologista e nutricionista. O que é isso? Todas as nossas pacientes no nosso pacote já está incluso a avaliação e acompanhamento por 1 mês dessas 2 profissionais. É a doutora Gelli e a doutora Luciana, é nutricionista e endocrinologista, respectivamente. Conhecemos o trabalho dela há muito tempo, tanto é que a gente não trouxe elas para a clínica e, pelo contrário, a gente manda nossos pacientes nos consultórios dela, porque a gente quis achar as melhores profissionais e não necessariamente profissionais que queriam trabalhar na nossa clínica. Não, a gente escolheu os melhores profissionais para atender vocês e preparar vocês para a cirurgia. Então é um investimento que a nossa equipe faz para todas as pacientes terem o melhor trabalho. Então isso vocês veem, a gente está numa grande instituição, a gente está com uma equipe de anestesia top e a gente está lá com 2 profissionais preparando o corpo de vocês para antes, durante e depois da cirurgia. Com isso, a gente consegue ficar tranquilo, que a gente fez o nosso melhor. Vocês viram que a gente falou de preparo, a gente falou de tecnologia, a gente falou de cuidados, a gente falou da estrutura hospitalar. Tudo isso para quê? Para reduzir o máximo possível. Eu brinco com minhas pacientes que tu pode ir para a praia, né? Pode viajar a 200 por hora de noite ou a 80 por hora de dia no sol. Certamente a 200 por hora de noite vai chegar mais rápido, mas não necessariamente é o melhor, porque a gente tem que estar sempre focado na segurança. E isso que a gente busca pacientes que estejam bem trabalhadas, que estejam com psicológico bom, que entendam, né, a expectativa da cirurgia seja real e trabalhar o corpo delas para chegar na melhor situação. E aí, qual que vai ser a anestesia que vai fazer durante a cirurgia? Precisa ser geral? Não precisa, né? Essa é a grande dúvida. Muita gente tem medo da geral. Pelo contrário, na nossa rotina, a maioria das pacientes não fazem anestesia geral. Fazem bloqueios guiados por ultrassom para diminuir a dor pós-operatória, e a gente faz medicações, protocolos específicos, né? Vocês podem procurar o protocolo ERAS, é um protocolo específico de anestesia, de preparo, que é muito interessante, e com isso muitas vezes um bloqueio só e elimina a necessidade da anestesia geral. Então com isso a gente encerra, né, pessoal, mais um módulo. Fica o pedido, quem ficou com dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, bota o sininho aí que em seguida vem mais vídeos interessantes para vocês, compartilha com as amigas que têm essas dúvidas sobre Lipo HD e anestesia, e fica aqui o nosso contato e nosso link para maiores informações.